Olá, pessoal! Hoje eu gostaria, junto com vocês, de problematizar a estimativa do método dos mínimos quadrados, que nós sabemos encontramos a função de regressão amostral. É uma aula importante para a gente se localizar, no sentido de entender o que estamos fazendo quando estamos fazendo uma regressão. Essa análise, essa discussão que eu vou fazer hoje, embora seja uma discussão teórica, embora eu também coloque exemplos, enfim, é algo que a gente precisa refletir para compreender se aquilo que a gente faz está fazendo sentido ou não. Nós vimos nos exemplos, nos estudos de caso, que somos capazes de gerar uma função de regressão amostral com praticamente qualquer conjunto de dados. A grande pergunta que nos resta é: quais delas são interessantes para a gente comentar? Então, quando utilizamos a função de regressão amostral, nós podemos gerar valores super e subestimados, que significa que tem um desvio em relação ao verdadeiro valor da variável de observação. Então, em estatística, a função de regressão amostral, a função que é obtida a partir do nosso conjunto de amostras, ele consegue aproximar o verdadeiro valor da reta ou da função de regressão populacional. Então, o conjunto de dados x, y, y gera a função de regressão amostral. Se escolhermos amostras distintas, teremos outras funções de regressão. Agora, algumas coisas que a gente precisa ter em mente. Em estatística, quando uma grandeza estima outra, nós usamos um símbolo, que é esse chapeuzinho aqui, ó. Então, por exemplo, quando eu uso a notação μ, eu estou falando da média populacional. Quando eu coloco x chapéu, eu estou falando agora da média amostral. Então perceba o seguinte: sempre que você vai coletar dados para analisar um fenômeno, você está buscando conhecer o parâmetro populacional. Pode ser uma média, um desvio padrão ou outra medida que você está querendo descobrir, uma proporção. Essa média, essa grandeza, ele existe, mas nós não conseguimos medir por N motivos. Então, nós coletamos uma amostra para gerar uma média da amostra que nós temos a pretensão explique a média que nós não conhecemos. Esse movimento todo é a principal análise que a estatística faz. É tentar, a partir de algumas observações pontuais da amostra, inferir o que está acontecendo com a média populacional ou com a grandeza populacional. Por isso que nós dizemos, quando estamos fazendo esse movimento, que estamos fazendo uma estimativa, e o valor encontrado é chamado de estatística. Ora, estatística é o nome da área, para você ver a importância que tem nessa estratégia que a gente está utilizando. Então perceba que se nós estamos tentando estabelecer uma função de regressão amostral linear, que é o caso mais simples para esse começo, o valor y ele é o estimador do valor esperado de y, dado x igual a xi. Beta 0, chapéu, é o estimador do beta 0. E beta 1, chapéu, é o estimador do beta 1. Nós vimos também que há uma questão do resíduo. Porque se há um valor real de y para cada observação, mas quando eu uso a amostra, o valor estimado não é necessariamente o real, existe um resíduo que pode adotar valores negativos ou positivos e, enfim, indica para a gente o quão afastado a nossa medida está do valor real. Aqui você poderia pensar, mas por que você escreve isso se sequer conhece o valor real? Porque faz sentido. É a mesma forma de eu falar, essa equação que eu escrevo agora, é de eu falar assim, opa, o valor não é bem esse, é um outro.
eu coloco qual que é o real, enfim, eu sei que há um resíduo. É a mesma coisa de falar que eu estou errando. Então, podemos escrever a função regressão amostral da seguinte forma. Então, já vimos essa equação no passado. Essa é a função de regressão amostral. A função de regressão populacional é um pouco diferente. O que você precisa perceber é que a amostra ela é escrita em termos dos estimadores e a população em termos do valor esperado, do valor real, que às vezes a gente não conhece. Perfeito, então já entendemos um pouco desse movimento. Ao coletar um conjunto de dados, geramos a função que descreve o parâmetro desejado da amostra, que busca explicar o que acontece na população. Mas, em estatística, nós erramos. Nós convivemos com o erro a todo momento e sabemos que o erro é algo comum. Então, veja esse gráfico aqui para a gente compreender mais um pouco o que está acontecendo. O gráfico em laranja, eu tenho a população medida real. E o linear, a linha ponteada, a minha função de regressão populacional, que é desconhecida. E eu tenho a amostra e também a função de regressão amostral em azul. Perceba primeiro que existe um ponto de interseção entre essas duas retas, que é aqui. Nesse ponto de interseção, a função de regressão amostral e a função de regressão populacional mostram o mesmo resultado. Só que antes dessa interseção, nesse gráfico em específico, o que nós observamos é o seguinte: que a função de regressão amostral ela está sempre acima da função de regressão populacional. Olha as linhas, a linha azul está acima da linha laranja. Isso indica para mim que nessa região está acontecendo uma superestimação do valor esperado de y. A função de regressão amostral superestima o valor esperado de y. Depois da interseção, até o final do gráfico, a gente observa que a função de regressão amostral está sempre abaixo da função de regressão populacional. Conclusão, a FRA subestima, quer dizer, está abaixo da função de regressão populacional. Então entendemos o que significa superestimar e subestimar. Superestimar significa que você errou para cima, subestimar para baixo. Então vamos olhar esse estudo de caso que relaciona PIB e infraestrutura. Eu obtive, a partir de um conjunto de 50 amostras, 50 observações, uma função de regressão amostral, que eu escrevi na forma aproximada aqui, 0,40 mais 2,99x, e que inclusive eu fiz essa dedução no vídeo anterior, mas agora meu objetivo não é ver a dedução. Entenda o seguinte: nesse problema de PIB e infraestrutura, eu quero investigar se o aumento no PIB, se o aumento na infraestrutura está associado a um aumento de PIB. Será que um governante que gaste mais em infraestrutura faz com que o país produza mais serviços, recursos e assim por diante? Não é um problema trivial, por isso que nós coletamos dados, como eu discuti no outro vídeo. Ao coletar dados, usamos softwares para determinar a equação de regressão amostral que eu escrevi aqui para vocês. Lá no vídeo anterior também, antes da gente continuar a análise, eu fiz para você fez junto comigo, né? Como obter essa equação sem precisar de software, para a gente entender como que faz. Mas na prática a gente sempre faz com software. A questão é o que acontece a partir daqui. Agora isso é muito importante para você entender, que agora a gente começa a dar pulos maiores para a gente chegar numa estatística mais verdadeira, mais útil e mais crítica. Tá? Então, X e YI representam as colunas dos dados observados de PIB e infração e infraestrutura. Eu quero prever o valor do PIB dado um nível de infraestrutura. Só que quando eu chego nessa equação, acontece uma coisa. Essa equação ela não é capaz sequer de prever corretamente os valores observados para os dados do problema. Por exemplo, quando eu substituo x igual a 1,63, por exemplo,
O que eu encontro é 5,29 se eu usar a equação. Entretanto, o valor de y medido foi 4,43. A previsão que eu fiz pela função de regressão amostral, ela está errada. Uma está acima da outra. Nesse caso, a função de regressão, ela superestima, ela está acima ao valor observado. Então, o que a gente acaba percebendo? Ó, que há um resíduo, menos 0,85881. Eu posso calcular esse resíduo para cada uma das funções. O resíduo é o quanto desviou, a observação desviou do valor previsto pelo método. Perceba que sempre haverá resíduos, ou na maior parte dos casos, quando eu aplico o método dos mínimos quadrados, porque o pressuposto do método é que a função minimize os resíduos, o quadrado da soma dos quadrados dos resíduos, e não um resíduo em particular. Então você tem resíduos grandes, outros pequenos, mas a escolha dessa equação, ela nos deu o menor resíduo possível total. Ótimo, sabemos que há um resíduo e sabemos que há um valor previsto. Para a gente entender melhor o que o método fez, vamos ver 3 propriedades que aparecem aqui. A primeira é o seguinte. A primeira propriedade nos diz que a soma dos resíduos do método dos mínimos quadrados e também a sua média amostral é nula. O que isso significa? Que ao realizar o somatório, isso aqui dá zero. Perceba só que nós definimos o resíduo para a gente discutir dessa forma. A diferença entre o valor observado e o valor previsto no método. E o que é o beta 0 e o beta 1? São, por definições, parâmetros que nós precisamos escolher. Aqui nós já discutimos, minimizar a soma não implica minimizar o resíduo de uma observação em particular. Quando olhamos essa tabela de cima com os resíduos, por exemplo, um deles aqui de x igual a por 3,265, por exemplo. O valor observado foi de 10,192. Entretanto, o valor estimado pela função de regressão amostral, 10,17981. E o resíduo, aparentemente pequeno, né? 0,012188. Em outra observação, nós temos ali xi, por exemplo, igual a 4,082, cujo valor observado, 10,413. O valor observado, geralmente, nós não questionamos, embora possa haver erro de medida. O valor previsto pela equação do FRA, 12,62. O método errou. E quanto? Menos 2,21. Então, perfeito. Nós vemos que há diferença. Posso colocar isso tudo num gráfico. E o gráfico mostra para mim a relação entre investimento em infraestrutura e o PIB, e dados estimados em laranja formando uma equação do primeiro grau, dados coletados em azuis indicando quando há uma super ou subestimação da FRA. No gráfico, você precisa ser capaz de ver que pontos que estão mais afastados da função de regressão amostral, eles são pontos cujo resíduo é maior, pontos que estão mais próximos da função de regressão amostral, como esses aqui, eles indicam que um resíduo menor. Segunda propriedade. A terceira propriedade nos diz que quando nós observamos ou calculamos a média dos valores observados de x e dos valores observados de y, nós encontramos um par ordenado x média, y média, e esse valor pertence à função de regressão amostral. Inclusive, alguns autores usam isso para encontrar o outro coeficiente. Quando estamos fazendo coeficiente angular, coeficiente linear, você encontrou um, usando a média, como você sabe que ela pertence à função, você consegue resolver o problema. Terceira propriedade. Essa é uma propriedade importantérrima, especialmente quando a gente discutir regressão múltipla, que é o que a gente utiliza em problemas reais, né? Vamos ler aqui e tentar se aproximar dela uma primeira vez, e a gente vai voltar várias vezes nessa propriedade ao longo do curso. Então, a soma do quadrado da variação explicada e do quadrado do resíduo precisa ser igual à soma dos quadrados totais. Vamos entender o que é cada uma dessas coisas.
Vou explicar então o que é soma dos quadrados totais, soma dos quadrados explicadas, soma dos quadrados dos resíduos. Então faz tempo que eu não faço uma analogia, eu sei que o curso estava ficando um pouco pesado. Vamos pensar então comigo uma coisa muito importante. Imagine que você está organizando uma festa e você decidiu convidar um monte de gente. E aí você, sabe Deus por quê, você quer entender como que a altura dos seus convidados varia. E decidiu analisar isso em 3 etapas. A primeira etapa consiste em medir a variação total das alturas de todos os convidados em relação à altura média de todo mundo na festa. Então você conhece a altura média, calcula a altura média de cada convidado, e aí você faz a diferença entre a altura de cada um em particular e eleva ao quadrado. Por exemplo, se a altura média dos convidados for de 1,70 m, a soma dos quadrados totais calcula a diferença de altura de cada uma das pessoas em relação a essa média e soma o quadrado dessa diferença. Você precisa perceber que isso vai nos dar uma ideia de quão dispersas são as alturas dos convidados em geral. Agora vamos fazer um pouco diferente. Imagine que você decida separar os seus convidados em grupos. É a galera da família, os amigos do trabalho, os amigos da escola. Então a soma dos quadrados explicada, o SQE, ele mede quanto da variação total das alturas pode ser atribuída ao fato de as pessoas pertencerem a esses diferentes grupos. Por exemplo, o SQE pode calcular as diferenças entre a média de altura de cada grupo e a média geral da festa, somando os quadrados dessas diferenças. Aí, ele vai nos explicar quanto da variação das alturas é explicada pelo grupo a qual pessoa pertence. Então imagine lá o grupo da família e o grupo do trabalho. Talvez não há explicação para a altura ser maior ou ser menor na família ou no trabalho. Então, a variação da altura não pode ser explicada por esses grupos em particular. Mas suponha que você está organizando a festa do seu filho e uma boa parte dos convidados sejam crianças da escola. Então, talvez as alturas pequenas sejam explicadas pelo fato de que alguns dos grupos que estão lá são de crianças. Então, se você consegue algum fator, alguma variável que explica por que há variação naquela grandeza que a gente quer tratar, nós estamos gerando a soma dos quadrados explicado. Agora, aquilo que não pode ser explicado tem aquilo que a gente chama de resíduo, que será guardado na informação SQR, soma dos quadrados dos resíduos. Então, a soma dos quadrados dos resíduos é quando nós medimos a variação das alturas dentro de cada grupo. Mesmo dentro de um grupo, como família, ou como as crianças da escola do teu filho, as alturas ainda variam. Então, os resíduos, a soma dos quadrados dos resíduos, captura essa variação que não é explicada pelo grupo em que as pessoas estão. A SQR, então, calcula a diferença entre a altura de cada pessoa e a média de altura do seu grupo. Isso vai mostrar para a gente a variação das alturas que não pode ser explicada apenas pelo fato de pertencerem a diferentes grupos. Então pensa nas alturas, pensa nos convidados da festa do seu filho, você acaba percebendo que muito da variação das alturas pode ser explicado porque alguns são crianças e outros são adultos. Mas nem tudo é explicado assim. Pode ter adulto que é pequeno, pode ter criança que é mais alta. Então, só esse fator, qual é o grupo que eles estão, não explica com perfeição o que está acontecendo com a variação total daquilo que a gente está analisando. Então, perceba hoje o que é esse termo. Soma dos quadrados explicado é quando nós temos alguma categoria que explica por que há variação, ou algum fator mais para frente que há variação. Soma dos quadrados resíduos são fatores, mesmo dentro dos grupos, que não explicam o que está acontecendo. E o interessante é que nós podemos mostrar
que a soma dos quadrados totais é igual à soma dos quadrados explicado mais a soma dos quadrados dos resíduos. Dá para a gente mostrar essa afirmação fazendo algumas equações. Mas não cabe o caso fazer isso agora, porque a gente vai discutir muito nesse curso ainda. Enfim, antes da gente passar para uma discussão da forma, que é uma coisa importante, se vale a pena, se toda função é do primeiro grau, como que a gente chega nessa equação, se há algum processo que considera alguma outra expressão, que será chamada de linearização, ainda vale a gente discutir até que ponto o ajuste à curva que a gente fez é boa ou não. Porque veja, se muito é explicado da variação total pela variação dos resíduos, você tem um bom modelo. Agora, se tem muito resíduo, isso indica que nós não estamos ainda no cerne da questão, entendendo? Opa, é por isso que há tanta variação. Mas eu vou deixar isso para o próximo vídeo. Eu espero que você esteja gostando. Foi uma aula mais teórica, né? Para a gente entender o que é o SQE, o SQR, o que é superestimar e subestimar. Mas vale a pena a gente seguir em frente. No próximo vídeo, eu vou falar sobre o coeficiente de determinação, que ele é deduzido a partir do SQT, como uma proporção entre o SQE e o SQT, enfim. E ele é bem relevante para a gente. E daí nós revisitamos os estudos de caso. Se você está gostando, comenta aí qualquer coisa para me deixar feliz e para eu saber que eu tenho alunos que chegaram até aqui. E é isso aí, galera. Um abraço, até o próximo vídeo.